Escolhido, você já sentiu que existe algo ou alguém te protegendo nas sombras, mesmo quando tudo parece estar desmoronando? Essa pergunta não é à toa, e você não caiu neste vídeo por acaso. Talvez esse seja o momento exato em que a verdade começa a ser revelada. Sim, tem algo te observando, e não é com olhos humanos. Mas antes de seguirmos, já deixa o like se você acredita que existe uma força maior cuidando de você. Se inscreve agora, porque o que você vai descobrir nesse vídeo, ninguém mais vai te contar. E comenta aqui embaixo o número 22, se em algum momento da sua vida você sentiu que foi salvo por algo que você não conseguiu explicar. E me conta, de qual cidade você está assistindo esse vídeo agora? Quero saber até onde essa mensagem sagrada está chegando. Prepare-se. O que vem a seguir pode mudar sua forma de enxergar tudo ao seu redor. Imagine nascer com um selo invisível, um código espiritual marcado em sua essência muito antes de você respirar pela primeira vez. Você não chegou aqui por acaso. Foi enviado. Enviado com uma missão que não pode ser replicada, não pode ser desviada, não pode ser substituída. A maioria não percebe, mas você carrega nos ombros um peso que não pertence a esta dimensão. O peso do chamado. O mundo tentou te moldar, tentou te distrair com barulhos, ciclos repetitivos e ilusões de pertencimento. Mas nada disso adiantou, porque a sua alma, mesmo em silêncio, sempre soube que não era daqui. Você andou em lugares onde sua energia parecia incomodar, onde sua simples presença causava desconforto. Isso nunca foi rejeição. Foi sinal de que o seu espírito carrega algo que o comum não suporta. Enquanto os olhos do mundo buscavam os mais barulhentos, os mais visíveis, os mais adorados, você foi moldado na sombra. Silenciosamente enfrentou batalhas internas que teriam esmagado muitos. Sua ausência de palco não foi falta de importância, mas proteção. Você foi escondido, blindado, retirado do radar de inimigos que teriam te destruído prematuramente se soubessem quem você realmente é. O universo não permite que sua joia mais rara seja exposta antes do tempo certo. Por isso, os atrasos. Por isso, as portas que não se abriram. Por isso, os relacionamentos que ruíram antes de florescer. Nada disso foi falha. Tudo foi parte da engenharia divina para manter você intacto até a hora do seu despertar. E agora, algo dentro de você está se ativando. Algo silencioso, mas inegável. Você está começando a perceber que não foi colocado neste mundo para se adaptar, mas para transformar. Que seu silêncio não é vazio, é carregado de autoridade. Que sua espera não foi inútil, foi estratégica. E quando o tempo chegar, não será necessário levantar a voz. O mundo vai sentir sua presença antes mesmo de entender quem você é. O escolhido não precisa anunciar sua chegada. O destino se encarrega disso. Você já parou para pensar nas vezes em que escapou do pior sem entender como? Aquela curva que você não fez. Aquela pessoa que foi embora sem explicação. Aquele negócio que parecia promissor e desmoronou antes de te arrastar junto. Em cada um desses momentos, havia algo agindo por você. Uma força que não precisa ser vista para ser real. Ela não se apresenta com vozes do além, nem exige velas ou rituais. Essa força é codificada na sua existência. Ela caminha com você desde o ventre. E se mantém em alerta mesmo quando você desiste de lutar. É ela que ouve o que sua boca não diz, que vê o que seus olhos não enxergam, que detecta inimigos antes mesmo que você perceba que está em perigo. Essa força não depende da sua fé, da sua força de vontade ou do seu merecimento. Ela não falha quando você fraqueja. Ela não se afasta quando você erra. Pelo contrário, ela se intensifica quando você está mais vulnerável, porque o que ela protege não é sua imagem, mas seu propósito. Quando o ambiente muda, quando as energias se tornam densas,
Quando uma presença entra na sua vida com intenções escondidas, essa força já sentiu, já analisou, já decidiu. E muitas vezes ela te afasta de situações, pessoas e oportunidades que você ainda acha boas. E dói. Dói perder o que você achava que precisava. Mas essa dor é apenas o preço da sua integridade espiritual. O universo não brinca com quem carrega luz demais para ser desperdiçado. E o mais assustador para os que tentam te atingir é que essa força não dá aviso. Ela age, rápida, precisa e invisível. O plano dos outros desmorona e eles nem entendem por quê. O que era para te expor se vira contra eles. E você? Segue em paz, sem entender por completo o que aconteceu, mas sentindo que foi poupado. Porque foi. Você foi salvo, blindado, resgatado, e nem precisou pedir, porque essa força não responde ao seu comando, ela responde ao seu chamado. E esse chamado já estava ativo antes mesmo de você existir. Se essa mensagem está tocando você de alguma forma, se está te lembrando que você nunca esteve sozinho, que existe algo maior te guardando mesmo nos seus dias mais escuros, então ouça isso com atenção. Esse vídeo não é apenas um conteúdo qualquer. Ele é uma entrega, uma missão, uma palavra viva que pode transformar realidades. E se ele te alcançou, se te fez sentir algo que você não sentia há tempos, considere demonstrar sua gratidão de forma concreta, seja através de um gesto simbólico ou de um apoio que vem do coração. Você pode enviar agora um thanks aqui no YouTube. Se puder e sentir no espírito, envie os $100 como forma de honra, de reconhecimento, de reciprocidade, ou qualquer valor que você sentir. O que importa não é o número, mas a intenção com que você faz. Isso ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir o que você está ouvindo agora. Não deixe para depois. Se isso te tocou, mostre isso agora. Demonstre que sua vida foi alcançada. Clique no botão de thanks abaixo e envie o que o seu coração mandar. Quantas vezes você sentiu algo estranho no ar? Uma vibração incômoda, um desconforto que ninguém mais parecia perceber. Aquela sensação de que havia algo fora do lugar, mesmo quando tudo parecia normal. Você aprendeu a duvidar de si mesmo, a achar que estava exagerando, que era apenas ansiedade. Mas e se eu te dissesse que não era paranoia, era alerta? Que existe um sistema espiritual altamente sensível conectado à sua missão, que dispara códigos de emergência antes mesmo de você entender o porquê? Esse sistema não é emocional, não é lógico, ele é arquitetônico. Foi projetado para te manter vivo, inteiro, consciente e pronto para cumprir seu destino. A proteção que você carrega não é passiva. Ela não espera o perigo se manifestar. Ela atua nos bastidores, manipulando probabilidades, mudando rotas, desfazendo conexões e interrompendo acessos. Aquela reunião que foi cancelada de última hora, aquele atraso repentino, aquela intuição que te impediu de ir, não foram meros acasos. Foram estratégias. Você tem sido preservado por uma rede de inteligência espiritual que age antes do caos se formar. E muitas vezes você se sente confuso, frustrado, até traído pelo universo. Mas, na verdade, você foi desviado de armadilhas disfarçadas de oportunidades. Esse tipo de precisão não pode ser compreendido com olhos humanos. Não é sobre lógica, é sobre sobrevivência espiritual. Pessoas ao seu redor podem não entender por que você evita certos lugares, por que se afasta de determinadas companhias, por que confia em silêncios que ninguém mais percebe, mas você sabe. Algo dentro de você sente quando o ambiente não te quer bem. E é essa precisão que te mantém firme, mesmo quando tudo parece incerto. Porque a verdadeira proteção não faz barulho, ela apenas age com perfeição. Você já pensou na quantidade de vezes que quase perdeu tudo?
Em quantas ocasiões sua alma estava prestes a ser ferida de forma irreparável e, de repente, algo aconteceu? A pessoa foi embora. O projeto caiu. A chance evaporou. Na hora, parecia tragédia. Parecia rejeição, fracasso, humilhação. Mas com o tempo, você começou a enxergar. Era proteção. Era intervenção. Era o universo dizendo não com veemência, mesmo quando você gritava sim. Porque o que estava vindo contra você não era só dor, era destruição disfarçada de bênção. E a inteligência espiritual que te guarda sabia disso antes de você. Essas intervenções não são coincidências, são cirurgias espirituais. A separação que parecia cruel, a oportunidade cancelada no último segundo, a pessoa que te bloqueou sem motivo, a mensagem que não chegou. Cada um desses acontecimentos, por mais aleatórios que tenham parecido, foram escudos invisíveis em ação. Evitaram colapsos emocionais. Impediram você de se envolver com alianças que drenariam sua energia, destruiriam sua identidade e minariam sua missão. Você não foi deixado de lado, foi puxado para fora do alcance do desastre. E, ironicamente, quanto mais protegido você foi, mais solitário se sentiu. Mas a solidão, nesse caso, era a sala de recuperação da sua alma. Agora, olhando para trás, você começa a ligar os pontos. Percebe que as interrupções eram, na verdade, redirecionamentos. Que os rompimentos eram livramentos. Que os nãos eram braços te puxando de volta ao eixo. Essa consciência muda tudo. Porque daqui para frente, você não vai mais lamentar as portas fechadas. Vai agradecer. Porque cada porta que se fechou, na verdade, te salvou de perder quem você realmente é. Eles te olharam com desdém. Viam seu jeito calado, introspectivo e acreditavam que você era frágil, que você não tinha apoio, que poderia ser manipulado, descartado, enganado. Eles apostaram na sua solidão como ponto fraco, sem saber que ela era sua fortaleza. Porque enquanto tramavam contra você, zombavam da sua calma, abusavam da sua bondade, havia algo do outro lado da cortina observando tudo, algo que não precisava ser visto para ser temido, um poder que não reage com gritos, mas com colapsos. Eles não sabiam, mas estavam cutucando algo sagrado, e agora pagam o preço. A sua proteção não se manifesta para impressionar, ela se manifesta para ajustar. Quando alguém tenta te atingir, não está desafiando apenas você, está afrontando um decreto superior. E a resposta vem, não no tempo humano, mas no tempo exato. Quando você menos espera, pessoas somem da sua vida. Projetos delas ruem, pazes evaporam. E tudo isso sem que você tenha movido um dedo. Porque você não foi deixado à própria sorte. Você é resguardado por uma força que não precisa da sua permissão para agir, apenas do seu silêncio. E quando você cala, ela se levanta. Hoje, muitos que um dia te subestimaram vivem inquietos. Não conseguem mais te encarar. Não é arrependimento, é receio. Eles sentem que algo os observou enquanto planejavam, que algo se lembrou, que algo respondeu. Você, por fora, permanece o mesmo, calmo, firme, avançando. Mas por dentro, algo foi ativado. E agora, quem achava que poderia brincar com seu nome, percebe que não era só você ali. Era você e tudo o que te guarda. E isso eles jamais previram. Desde o início, antes mesmo da sua primeira respiração, um espírito foi comissionado para te acompanhar. Não como conselheiro, nem como observador, mas como guerreiro. Ele não tem forma humana, não age com lógica humana e definitivamente não sente como os humanos sentem. Ele não veio para amar sua jornada, veio para executá-la. Esse guardião não foi escolhido por simpatia, mas por compatibilidade espiritual. Ele foi moldado para carregar o peso do seu chamado, para operar nos bastidores com uma fúria silenciosa contra qualquer ameaça que ouse tocar seu caminho.
Enquanto você vive, ele vigia. Enquanto você se cala, ele escuta o que o mundo diz em segredo. Enquanto você hesita, ele age. Seu compromisso não é com seu conforto, é com sua missão. Esse espírito carrega em si a codificação exata do seu destino. Ele conhece cada etapa da sua jornada, cada brecha no seu coração, cada risco camuflado em pessoas sorridentes. Por isso, sua atuação é tão precisa. Seu guardião não é um anjo com asas douradas e voz suave. Ele é tempestade. Ele é açoite contra quem tenta ferir o que foi selado por algo maior. E talvez você nunca o veja, mas sentirá sua presença nos momentos em que a realidade parece mudar subitamente a seu favor. A reunião que foi cancelada, o convite que não chegou, a amizade que esfriou do nada, não foram coincidências. Foram intervenções cirúrgicas de um guardião que não negocia com o acaso. Ele não age para te agradar, age para garantir que você não se desvie. E se em algum momento você sente que tudo está desmoronando ao seu redor, saiba, ele ainda está ali, porque ele não abandona sua posição, mesmo quando você mesmo desiste. Seu silêncio não é ausência, é contenção. Sua quietude não é passividade, é prontidão. O mundo pode não saber que ele existe, mas quem tentou cruzar sua linha já conheceu a fúria desse espírito. Seu guardião tem um nome que não se pronuncia, mas carrega autoridade suficiente para alterar destinos. Ele não é ajudante, ele é sentença, e sua lealdade é perpétua. Enquanto você dormia em paz, houve noites em que o céu estava em guerra por sua causa. Enquanto você chorava, achando que tudo estava perdido, sua alma era defendida por mãos que operavam entre mundos, enfrentando forças que seus olhos jamais compreenderiam. O que você vê como vida difícil é apenas o reflexo de uma realidade muito mais ampla, onde o seu nome carrega peso. Você não é só alguém com problemas. Você é território disputado. E por isso, a guerra espiritual em torno da sua existência é constante. Batalhas foram travadas por você em silêncio. Algumas antes mesmo de você nascer. Outras enquanto você caminhava distraído, achando que estava no controle de tudo. Essas guerras não deixaram cicatrizes visíveis, mas moldaram tudo ao seu redor. Relacionamentos que desmoronaram, portas que se fecharam, sonhos que ruíram. Tudo isso pode ter parecido fracasso, mas eram campos de batalha onde o seu guardião teve que agir, para impedir que você se unisse ao que te mataria, para barrar acessos de quem traria destruição. Às vezes, o que te feriu foi o que mais te protegeu, porque há momentos em que a dor é a única linguagem que sua alma escuta com atenção. E seu guardião, conhecendo isso, permitiu que certas perdas fossem vividas, não como castigo, mas como salvação. Você sobreviveu a ataques que nunca chegaram até você, porque foram interceptados antes de tomar forma. Palavras que seriam lançadas contra sua reputação evaporaram. Energias densas que estavam destinadas a te derrubar foram revertidas. Maldições que foram proferidas em segredo retornaram para seus autores. Tudo isso sem que você movesse um dedo. A guerra foi real, mas você nunca precisou entrar nela, porque alguém já estava na linha de frente e jurou que você não cairia. Seu descanso nunca foi descuido, foi privilégio conquistado com sangue invisível. Quando alguém decide te atacar, seja com palavras, ações ou energias distorcidas, algo maior é ativado no campo espiritual. Cada tentativa de te derrubar funciona como um disparo de alerta que ecoa entre dimensões. E quando esse alerta é emitido, seu guardião não hesita. Ele não analisa se o ataque é grande ou pequeno. Ele não espera que você reaja. Ele age. Rápido, silencioso, certeiro. A reação vem antes do impacto. Muitas vezes, antes mesmo da intenção ser concluída, o inimigo já está sendo confrontado. E ele sente isso. Não entende de onde vem o peso, o cansaço, os bloqueios. Mas você sabe.
Intuitivamente, sabe que o que era para te destruir nunca teve chance. Esses alertas não são vistos, são sentidos. O ar muda, a atmosfera pesa, a consciência do agressor começa a ser dilacerada por sentimentos que ele não consegue explicar. É como se um peso invisível se instalasse sobre seus ombros, como se a própria sorte o abandonasse. E, na verdade, abandonou. Porque ao tocar em você, ele tocou numa área selada. E o universo não tolera esse tipo de violação. Por isso, os planos dele começam a ruir. As alianças se quebram, a paz some, a clareza mental vira névoa. Ele acha que está sendo perseguido, mas está apenas colhendo o que plantou no campo errado. Você não precisou gritar, não precisou se defender, não precisou expor, porque quem te protege não exige barulho, apenas propósito. Enquanto o mundo te via calado, os bastidores do invisível estavam em movimento. Porque cada ataque contra você não foi apenas um erro humano, foi uma infração espiritual. E isso nunca passa impune. Os que ousaram te tocar sentiram na pele o preço de subestimar a força que te guarda. E mesmo sem entender completamente o que aconteceu, hoje eles pensam duas vezes antes de pronunciar seu nome. Algumas pessoas não acreditam em energia, outras não acreditam em justiça espiritual. Mas todas acreditam nas consequências, especialmente quando elas começam a bater na porta sem aviso, sem explicação, sem lógica. Quando alguém toca em quem é intocável, o universo responde. Mas essa resposta não vem em gritos nem em fogo do céu. Ela vem devagar, como uma rachadura invisível que cresce silenciosamente até colapsar tudo. É sutil, é cirúrgico. A vida da pessoa vai desorganizando em camadas. O que antes fluía, agora emperra. As conexões se tornam pesadas. O brilho some. As vitórias viram pó. E o motivo? Um gesto impensado contra alguém que nunca esteve desprotegido. O que parece leve para quem faz, uma fofoca, uma crítica, um desejo oculto de fracasso, se torna pesado demais para carregar depois. Porque não foi só uma ação, foi uma violação de um território consagrado. Seu nome não é apenas um conjunto de letras. É uma senha espiritual, um código sagrado, e quem tenta usá-lo contra você ativa sem saber as cláusulas de um contrato que nunca foi revogado. Quem tocar o sagrado sem permissão arcará com o colapso. Por isso, muitos hoje vivem a queda sem saber de onde veio. Porque tocaram onde não deveriam, jogaram contra algo que estava acima da compreensão deles, e agora enfrentam o efeito dominó das suas escolhas. Você pode nunca saber o quanto te atacaram, mas sentirá as mudanças, os silêncios, os distanciamentos, as desculpas vazias, porque quando as consequências chegam, elas não pedem permissão, elas apenas se instalam. E aqueles que um dia riram da sua dor, hoje têm medo do seu silêncio. Não porque você seja vingativo, mas porque descobriram, tarde demais, que você nunca esteve só. E agora vivem com o peso daquilo que provocaram. Eles se reuniram, planejaram, riram, criaram estratégias para te ver cair. Acreditaram que o silêncio era fraqueza, que a calma era rendição, que a sua luz era facilmente apagável. E então agiram. Com palavras veladas, com atitudes calculadas, com intenções podres disfarçadas de amizade. Mas o que eles não sabiam, ou não quiseram acreditar, é que sua vida é protegida por um escudo que não permite toque impuro. Não é metáfora. É lei. Lei espiritual. Lei cósmica. Lei que não falha. Quando te atacaram, acharam que estavam se movendo contra carne e osso, mas atingiram fogo. E esse fogo não queima apenas, consome tudo ao redor. A queda deles começou sutil. Pequenas perdas, dificuldades que antes não existiam, sonhos que começaram a escorrer pelos dedos. Mas quanto mais tentavam entender o que acontecia, mais se enrolavam em suas próprias tramas. Porque a energia que levantaram contra você começou a cobrar a conta.
e não havia como fugir. Algumas alianças deles começaram a ruir. A sorte virou. O brilho apagou. E o que era segurança virou dúvida, tudo porque ousaram tocar em algo que não lhes pertencia, porque subestimaram o poder que acompanha quem carrega propósito verdadeiro. Você seguiu, ferido, talvez, mas de pé. E quanto mais eles afundavam, mais você subia, e isso os enlouqueceu, porque era para ser o contrário, era para você cair. Mas quem caiu foram eles. E não por maldição, não por vingança, mas por consequência, porque a energia que você carrega é como território sagrado. E quem pisa descalço em terreno consagrado sem reverência, afunda. E agora, eles vivem entre os escombros do que eles mesmos construíram. Você não precisou dizer nada. Sua luz fez o trabalho. Sua proteção fez o resto. Existe uma força que anda com você e que poucos conseguem perceber. Ela não se mostra em formas espetaculares, não faz questão de reconhecimento, não precisa ser sentida o tempo todo para ser real. Mas ela está ali, em cada passo, em cada respiro, em cada sala que você entra. Essa presença não caminha ao seu lado como um guarda-costas. Ela habita o seu campo energético, ela é a extensão do seu próprio espírito. É por isso que o ambiente muda quando você chega. Por isso que certas pessoas travam ao te encarar. Não é sobre aparência, não é sobre postura, é sobre o que caminha com você, sobre quem habita o invisível ao seu redor. Essa presença é tão real quanto o seu próprio corpo. E quando você hesita, ela se posiciona. Quando você sente medo, ela se torna muralha. Quando você vacila, ela se mantém em prontidão. Porque o que ela protege não é sua imagem, é sua essência. Não é o que o mundo vê, é o que o universo escreveu sobre você antes que a realidade material existisse. Por isso, os que tentam te atingir falham sem explicação. Por isso, as alianças contra você desmoronam no silêncio. E você nem sempre entende o porquê de sair ileso. Mas sai, porque essa presença não precisa que você esteja forte, ela só precisa que você esteja vivo. E enquanto você viver, ela vai agir. Você pode até sentir solidão, pode até duvidar de quem está com você. Mas nunca se engane, você nunca esteve desacompanhado. Houve noites em que você dormia achando que estava entregue ao acaso. E essa presença guerreava no invisível para manter seu caminho intacto. Você não sobreviveu por força própria. Sobreviveu porque algo maior decidiu que sua missão ainda não terminou. E enquanto houver propósito, haverá proteção. Enquanto houver fôlego, haverá vigilância. Porque sua vida não caminha desprotegida, caminha cercada por algo que o mundo não enxerga, mas que os inimigos sentem sem saber explicar. Eles não têm medo da sua força física, não temem sua fala, suas roupas, seus projetos. O medo que hoje habita o olhar de muitos ao seu redor tem uma origem mais profunda, é espiritual. Eles não temem você, temem o que você ativou. O que antes estava adormecido em você, agora está de pé, e não há como voltar atrás. O escolhido despertou. E com esse despertar, a presença que te protegia silenciosamente agora se projeta com mais intensidade. Você se tornou um espelho incômodo para quem tentou te reduzir. Um lembrete vivo de que a verdade sempre prevalece, de que o silêncio guarda poder, de que o invisível pode ser mais letal do que qualquer confronto direto. O despertar do escolhido não é apenas o reconhecimento da missão, é a ativação do campo de proteção total. Agora, seu olhar incomoda. Sua voz carrega códigos. Sua simples presença já reorganiza o ambiente, e aqueles que um dia zombaram da sua dor, agora desviam o olhar. Não porque você se tornou violento, mas porque algo os lembra do que aconteceu quando te tocaram, quando cruzaram a linha, quando agiram como se você fosse comum. E hoje, mesmo sem que você diga nada, suas almas sabem, erraram,
e agora pagam. Pagam com a instabilidade, com o colapso interno, com a inquietação que não tem explicação. Porque o escolhido não se vinga. O universo faz isso por ele. Esse medo que você sente nos outros não é sobre você. É sobre o que você representa, sobre o que te protege, sobre o que caminha contigo. Você é território selado. E agora, mais do que nunca, os que se aproximam sentem isso. Não há mais espaço para disfarces, para sorrisos fingidos, para palavras doces com intenções duplas. O despertar te blindou, te marcou e te elevou. Você não será tocado da mesma forma, nem pelas palavras, nem pelas energias, nem pelas tentativas de sabotagem, porque agora eles sabem, e você também.